continuar a nossa revisão com o estudo das funções exponenciais. Então já vimos em vídeos passados que a definição da função exponencial é f de x igual a elevado a x para todo a pertencente aos reais estritamente positivos, e desde que essa base a seja diferente de 1. Senhores, em termos de gráfico, para o caso da função exponencial possuir uma base a maior do que 1, ou seja, no caso nós temos a função crescente, porque à medida que você aumente os valores de domínio, ou os valores de x, as suas respectivas imagens também aumentam. Então, senhores, é o caso da função exponencial crescente. E ela vem ser uma função exponencial decrescente, f de x igual a elevado a x, quando à medida que você eleva ou aumenta os valores do domínio, os valores de x, os valores de y ou suas imagens diminuem. Então, senhores, aí uma pequena retrospectiva em relação ao gráfico da função exponencial. Temos também uma pequena revisão sobre as inequações exponenciais, que são as inequações que apresentam variável ou variáveis em seus expoentes. No caso do a elevado a x maior do que o a elevado a y, ao cancelarmos as bases, podemos ficar na dependência de x maior do que y, em relação aos expoentes, ou x menor do que y. Quando é que fica x maior do que y, senhores? É quando a base é maior do que 1. Ao eliminarmos as bases, se elas forem maior, a base for maior do que 1, permanece o mesmo sentido em relação de sinais em relação aos expoentes. E à medida que a base venha a estar entre 0 e 1, ao eliminarmos as bases, permutamos ou trocamos o sentido da inequação em relação aos expoentes. Senhores, vamos aqui a um pequeno exemplo. Resolver em R as inequações 2 elevado a x mais 3 maior que 32. Senhores, vamos ter que igualar as bases. Para isso, vamos fatorar o 32, que é 2 à quinta. Bom, chegou então o momento da gente eliminar. Senhores, aí vamos ter que lembrar. Se aqui a base é 2, ela é maior do que 1, conservamos o sentido em relação aos expoentes. Ficamos com x mais 3 maior do que 5. E aí, senhores, inequaçãozinha do primeiro grau, trazendo o 3 a segundo membro, fica 5 menos 3. E a dependência final é o x maior do que 2. Senhores, uma na dependência de 1/10 elevado a x mais 3 maior que 1/100. Vamos igualar as bases. 1/100, senhores, podemos citar que é o 1/10 ao quadrado. Bases iguais, chegou a hora da gente eliminar. Aí, senhores, base 1/10 é entre 0 e 1. Vamos ter que alterar o sentido ao usarmos os expoentes. Então, ficamos com x mais 3 menor que 2. Trazendo 3 a segundo membro, vem negativo, ficamos com x menor que menos 1. Então, senhores, aí uma pequena revisão em relação às inequações e às funções exponenciais. Senhores, vamos aqui a uma resolução de exponencial bastante interessante. Resolver essa inequação em R. Senhores, as inequações exponenciais em que possuam base e variável base e expoente com variáveis, no caso variável x, por exemplo, vamos ter que tomar o seguinte cuidado. Para resolvermos esse tipo de inequação, devemos executar 3 passos e em seguida fazer a união desses resultados desses passos. Vejamos aqui como procedemos com esse exemplo. Primeiro passo, vamos verificar se 0 ou 1 são soluções dessa nossa inequação. Então, senhores, vamos fazer para, inicialmente, x igual a 0. Usando 0 no lugar de x no nosso primeiro membro, ficamos com 0 ao quadrado, maior ou igual a 1. E 0 ao quadrado é maior ou igual a 1, senhores, é uma afirmação falsa. Em outras palavras, o 0 não é solução. Vamos ao caso 1. Quando x é 1, senhores, usando 1 no lugar do nosso x, no nosso primeiro membro, ficamos com 1 elevado a 0, maior ou igual a 1. E realmente é verdade. Citamos, então, nosso primeiro passo tem como solução unitário 1.
Bom, senhores, vamos à continuidade. Segundo passo. Vamos usar agora a restrição de que? Tomando a base x entre 0 e 1, senhores. Ora, quando usamos a inequação, no lugar do 1 para a igualdade das bases, vamos usar x elevado a 0. Senhores, como o x está entre 0 e 1, estamos fazendo essa restrição. Quando eliminamos a base, as bases devemos tomar o cuidado de sinal ser invertido. Motivo, a base, estamos a usá-la entre 0 e 1. Senhores, fazendo isso, ficamos com x2 menos 3x mais 2 menor ou igual a 0 quando passamos a usar os expoentes. Senhores, e na equação de segundo grau, em que suas raízes é o 1 e o 2. Ora, para chegarmos ao final, vamos ao gráfico, é a parábola, né, dessa inequação. E aqui, senhores, tomar o cuidado que para essa inequação só interessa os valores menores ou iguais a 0. No nosso caso, solução interraízes, que no caso são os valores de x maiores ou iguais a 1 ou menor ou igual a 2. Senhores, para solucionarmos então o nosso segundo passo, vamos fazer a interseção da restrição com a condição encontrada. Senhores, fazendo a interseção entre, digamos, esses dois intervalos, chegamos ao intervalo vazio. Fica-se então a solução do nosso segundo passo. E finalmente, senhores, vamos ao nosso terceiro passo. Para o terceiro passo, nós vamos supor ou fazer a restrição de da base ser maior do que 1. Senhores, novamente, o mesmo princípio, x elevado a 0, substituindo o valor 1 para a igualdade das bases, podemos cancelá-las. E aí, senhores, quando agora a base é maior do que 1, que é a suposição, a restrição que estamos a fazer, o sinal a usarmos aos expoentes é mantido. Senhores, a inequação que temos é a mesma passada, as raízes são as mesmas. Então, fazendo o gráfico, mais uma vez, dessa função segundo grau, dessa inequação segundo grau, ficamos a depender dessa sinalização. Ora, para o nosso caso, interessa sinalização maior ou igual a 0, em outras palavras, positivas ou nula, extra raízes, né, senhores? Então, vamos tomar aqui como solução, ficamos a depender dos reais menores ou iguais a 1 ou maiores ou iguais a 2. Senhores, fazendo agora a nossa interseção, né, do valor, solução encontrada com a restrição, chegamos à solução 3, terceiro passo, maior que 2. Maiores reais maiores ou iguais a 2. Finalmente, senhores, chegamos à solução. Ou seja, para chegarmos à solução dessa inequação, vamos fazer a união dos nossos três soluções que fizemos agora. Então, solução 1, que era o unitário 1, solução 2, que é vazio, e o solução 3, que é ou vencer os reais ou intervalo maior ou igual a 2. Senhores, fazendo a união dessas três, ficamos a depender dos reais, na condição de ser igual a 1 ou maior ou igual a 2. Senhores, então aí um modelo de inequação que é bom aprender, motivo aparece de vez em quando. Deixamos então esses 6 exercícios com as suas respectivas respostas em relação ao nosso item do vídeo. No mais, senhores, bons estudos, valeu, até a próxima.